E aí pessoal, bom dia! Eu tô deixando essa aula gravada para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. E quem não fez a atividade da página 17 eu ainda estou aguardando, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai dar uma analisada em alguns artistas egípcios e suas produções em pintura, né? Na aula passada a gente já trabalhou sobre os diferentes tipos de plano, né? O plano corporal para a produção das pinturas artísticas. Então, assim, pessoal, por mais que os períodos históricos sejam diferentes, a arte ela não vai morrer, ela não vai parar no tempo, assim como a Aprecie Arte da página 18 do livro de vocês aborda. Então, nascida em 1946 no Cairo, lá na capital do Egito, a artista egípcia Ana Borrigain, ela cria obras que vão dialogar com o passado do seu país. Então, boa parte das obras, por mais que não tenha as características da pintura egípcia do Antigo Egito, vão trazer traços do Egito, traços do seu passado. Certo, pessoal? Então essa aqui é uma das obras mais conhecidas de Ana Borrigain, certo? E tem muitos elementos aqui, ó. Vamos analisar aqui, né? Por exemplo, tem a imagem do busto de Tutankhamon, certo? Do busto da rainha Nefertiti, certo? Como se fosse algo quebrado, né? Nomes aqui meio apagados, ok? Tem o nome Berlim, tem como se fosse a boca da rainha Nefertiti, certo? Alguns elementos que vão se encaixando, não é algo que fizesse sentido, mas tem um significado, né? Pode não fazer sentido pra gente, mas tem um significado aí, certo, pessoal? Então vejam só. Nela, como eu tinha falado para vocês, a gente vê a referência do busto da rainha egípcia Nefertiti, certo? Que fez parte do acervo lá do Museu de Berlim, por isso que vocês conseguem identificar aqui o nome Berlim, né? Esse busto tá lá em Berlim, tá certo, pessoal? E a gente observa que existem algumas palavras nítidas, como Berlim, né? Outras meio apagadas, como Akhenaton, aqui, ó, Akhenaton se apagando aqui, Akhenaton meio apagado, certo? Então, a gente consegue analisar essas coisas, né? Ela não colocou lá, acordou um dia, disse, eu vou escrever o nome de Akhenaton aqui, sei lá, dos reis aqui, de forma apagada. Não, né? Tem um significado. Então vejam só, na pintura do rosto do canto superior esquerdo, como fala o livro de vocês aqui, parece se fundir a outro busto famoso, a do faraó Tutankhamon, que já falamos nas aulas anteriores, né? Então, ó, aqui tem uma fusão, né, de outro rosto, que seria do rosto de Tutankhamon, certo? Então, ela teve um significado para produzir essa obra de arte. Então, vamos entender um contexto histórico, né? Para boa parte das obras, pessoal, artísticas que temos que analisar, né? Quando vocês chegarem em algum museu e tudo mais, a gente precisa também entender o contexto histórico daquela obra. Por mais que a gente chegue lá na obra, na pintura, é interessante a gente ver as motivações do artista, certo? Para conhecer toda a história. Então veja o que o livro de vocês fala. Ó. Ao lado do faraó Akhenaton, a rainha Nefertiti realizou uma grande reforma no campo religioso, político e artístico do Antigo Egito. Essas mudanças, no entanto, duraram pouco, já que Tutankhamon, sucessor de Akhenaton, morreu misteriosamente aos 19 anos. Sua morte precoce fez com que os antigos sacerdotes voltassem ao poder e desfizessem tudo que Akhenaton havia feito, inclusive, né, apagando o seu nome dos templos, destruindo os seus monumentos, né, apagando totalmente a história que Akhenaton produziu, né, principalmente as reformas aí que eu falei para vocês no campo religioso, político e artístico. Os sacerdotes, ó, não queriam saber. Aí, ó, Ana Borrigain,
ela teve a ideia de colocar o nome de Akhenaton apagado, fazendo uma representação de que o poder e o governo de Akhenaton, né, foi sendo apagado aos poucos pelos sacerdotes. Tá, pessoal? Então veja o contexto histórico disso aí. Então, se vocês analisarem essa obra de Ana Borrigain aqui, ó, tem coisas como se estivessem quebradas, né? Aqui, ó, quebradas, o nome de Akhenaton aqui meio apagado, certo? Aqui a gente tem o busto, né? Tá parecendo bucho do jeito que eu tô falando, é busto, viu? O busto da rainha Nefertiti aqui quebrado ao meio, certo? Sendo representado, né, a forma da quebra de poder, né, e vamos dizer da limpeza que os sacerdotes fizeram em relação a tudo que foi produzido aí por Akhenaton, certo, pessoal? Então, assim, para a gente ler uma obra artística, né, de um pintor e tudo mais, a gente precisa ter diversas estratégias, como a gente fez agora, né, de analisar os detalhes, como, por exemplo, entender o contexto histórico, um movimento que fez com que ela produzisse aquela arte, tá? Então tem um significado por trás. Por isso que eu digo a vocês, por mais que não faça sentido para a gente, né, tem um significado para o artista, tá, pessoal? A gente vai analisar outras obras agora de Ana Borrigain para vocês entenderem o significado, certo? Então ela viajava muito. Então em 2014, né, ela produziu quadros com base no que ela viu em suas visitas, né, como no Rio Amazonas, nos Ganges lá na Índia, no Rio Nilo. E tudo isso foi exposto na 31ª Bienal de São Paulo, né, onde ela fez parte, né, de expor as suas obras. Então, por exemplo, aqui, ó, o nome dessa obra aqui se chama Cidades à Margens do Rio. Ela foi exposta lá na Bienal de São Paulo em 2014 e ela fez desenhos e pinturas inspiradas nas viagens que ela fez pelo Brasil, pela Índia e pelo próprio Egito, né? Então tem aqui, ó, como se fosse futebol, né? Agora vejam que aqui ela utiliza diversos elementos, né? Por exemplo, aqui seria como se fosse um corte e colagem, né? De uma matéria de jornal, diferentes tipos de pintura, né? Veja que, assim, parece algo meio confuso, mas é algo que tem significado, né? E tudo isso foi inspirado em suas viagens, né? Nesses países aí, tá? Vejam só, Ana Borrigain, ela tinha tanto conceito, né, uma formação artística bem aprimorada, que ela fazia determinadas reflexões, pessoal, que eram coisas absurdas. Então, por exemplo, preparando o espaço, né, para suas obras, ela teve a ideia de colocar favos de mel, tá? Para gerar uma reflexão justamente da organização da sociedade humana com a organização da sociedade das abelhas. Então ela queria fazer uma comparação entre a sociedade das abelhas com a sociedade humana, né? De que forma se organizavam, onde justamente tinha uma rainha, tinha os zangões, né? Tinha as operárias, assim como se fosse a organização da sociedade humana, tá, pessoal? Então vejam só, como a atividade vai ficar essa da página 20 do livro de vocês, onde vocês também vão tentar criar algo inspirado naquilo que Ana Borrigain produziu quando fez uma viagem. Então assim, eu fiz uma viagem para tal lugar, então ali vocês vão produzir uma obra artística envolvendo diversos elementos, certo? Ou vocês podem fazer até mesmo algo envolvendo que seja próximo da sua rua, da sua casa, né? Um passeio que você fez de forma curta, tá? Aí vocês vão combinar diferentes técnicas, né? Como desenho, pintura, colagem, alguns objetos. Vocês podem ser os mais criativos possíveis, tá certo? Aí depois que vocês colocarem isso lá no livro, no caderno de desenho de vocês, vocês vão colocar abaixo, né, o porquê vocês escolheram aquele lugar, quais são suas principais características, quais foram as inspirações ao quais vocês tiveram, para poder analisar como é que está aí, né, os conceitos artísticos de vocês.
Certo, pessoal? Então, vê só, essa parte dos tesouros culturais da humanidade a gente vai analisar depois, né? De tudo aquilo que foi produzido desde o Antigo Egito até agora, né? Quais foram as contribuições. Eu já falei de algumas coisas para vocês, então a gente vai analisar tudo isso, algumas obras também de alguns artistas e a gente vai falar um pouquinho sobre o papiro, né? E logo logo também a gente vai analisar um pouquinho sobre a escrita egípcia, a escrita egípcia e a gente vai relacionar justamente, né, o quanto a escrita foi importante também para a arte, para a gente finalizar o nosso livrinho, tá, pessoal? Então eu vou colocar a atividade de vocês lá no grupo, tá? Vocês acompanhem, vocês têm uma semana para vocês me entregarem. Então, se hoje é 15, vocês têm até o dia 22 para me entregar aí bem direitinho, tá certo? Mas quem já terminar, já pode me enviando. Só fazendo uma observação que vocês também não podem me entregar nada de qualquer jeito, né? Qualquer desenho que vocês forem produzir, façam com a maior cautela, com o maior cuidado e com a maior criatividade que vocês conseguirem. Tá, pessoal? Então, se cuidem. Um abraço para todos vocês.